Denise, pode começar a leitura. Pedimos a Do todos... livro Jesus no Lar. Denise, só um minutinho. Pedimos a todos que mantenham o microfone mutado para poder nós ouvirmos bem a página. Do livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro? Que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará enxó e um serrote, o martelo e formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A palavra do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relançou o olhar pela sala. Jesus relançou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, nos envia a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Bom, meus irmãos, vamos então fazer a nossa prece de abertura, de agradecimento, elevando o nosso pensamento, fechando os nossos olhos para internalizarmos mais ainda essa rogativa, agradecendo inicialmente o ensejo desse encontro,
onde nos proporciona nosso querido mentor da nossa casa, André Luiz, essas reflexões tão oportunas, tão necessárias nesses dias em que estamos recolhidos em nossos lares, e que possamos assim nos fortalecer na prece, envoltos no grupo familiar, no sentimento de amor, de fraternidade, para que, exportando assim esse sentimento na convivência com todos aqueles que estão conosco em humanidade, possamos assim, conforme nos convida o Mestre Jesus, nos reconhecermos como irmãos. Abençoa-nos na noite de hoje, a todos os nossos irmãos que estão conosco, mas também rogamos em favor daqueles todos que estão sofrendo em decorrência desse momento que estamos passando. Mas, agradecidos que estamos, rogamos também sua bênção para que possamos conduzir os nossos estudos com o nosso querido Alexandre, que vai apresentá-lo na noite de hoje. Fica conosco, Senhor, assim seja. Com a palavra, o nosso Alexandre vai conduzir o estudo. Pedimos a todos que mantenham mutados os microfones para nós ouvirmos melhor o conteúdo. E aquele que desejar participar, respondendo um questionamento, levanta a mãozinha e nós, então, daremos a possibilidade da interlocução, ok? Boa noite, pessoal. Alegre, feliz de estar aqui novamente. Boa noite. Nessa oportunidade, tudo bom? Essa oportunidade que temos de estudar antes para nós mesmos, né? E vocês não sabem, antes de começar, não deu tempo de eu falar com a Denise, mas o peso que ela me tirou das costas ao escolher essa página para a abertura de hoje. Porque para o estudo de hoje eu tive que fazer algumas escolhas difíceis, porque tínhamos assuntos variados e muitos temas que poderiam ser abordados nesse capítulo, que numa primeira leitura parece ser um capítulo simples, né, de uma reunião que vai acontecer, né, onde vai ser a despedida da dona Laura e tal, mas que tem muitos conteúdos ali que daria que teríamos, né, na verdade, que trazer, mas que, devido ao escasso tempo, não ia ser possível. E um dos temas, que é justamente o que dá nome ao capítulo, é o culto no lar. E, dentre essa escolha, eu falei assim, caramba, eu não vou poder tratar do culto no lar, porque tem outros assuntos, e como estamos falando de uma escola de médiuns, imaginamos aqui que todos já conheçam o culto no lar, né? Como se faz o culto no lar, a importância do culto no lar. Então, eu decidi, há algum tempo atrás, não falar do culto no lar, mas isso estava me trazendo alguma angústia. E aí a página que a Denise escolheu não poderia ter sido melhor, porque tudo que poderia ser dito sobre o culto no lar, Jesus exemplifica nessa página. Ninguém melhor que Jesus para falar do culto no lar, né? Então, culto no lar, esse assunto nós já tivemos agora com a página de abertura. E hoje vai ser uma noite que eu não vou dar o estudo. Quem vai dar o estudo serão vocês. E vocês vão ver por quê. Na verdade, eu só vou conduzir. A gente vai conduzir dentro do que a gente leu, né? Eu pedi para o Guilherme botar antes, justamente para vocês lerem, porque não dava tempo de ler todo o capítulo. Eu vou trazer algumas passagens, assim como não vai dar tempo também, como eu disse, de abordar todo o conteúdo que eu entendi existir dentro desse capítulo. Um deles eu já falei, né, que é justamente o culto no lar, que a gente não vai abordar diretamente esse assunto. Tem um outro assunto também que eu acho que seria interessante, que eu até gostaria de falar, mas assim, para estudar mesmo sobre isso, que é a questão da música. Nós temos uma questão da música muito presente nesse capítulo, mas nós não vamos poder falar também. Tem alguma coisa sobre pensamento, enfim, tem vários assuntos que nós não vamos poder tocar.
Mas, então, o que efetivamente nós vamos falar nesse capítulo? Vamos por partes. Primeiro, para aqueles que não acompanharam a semana passada, ou não tiveram tempo de acompanhar a semana passada, vamos ver o que aconteceu no final do capítulo 47, porque ele tem a ligação direta com esse capítulo agora. Não sei se vocês se recordam, mas no capítulo 47, a dona Laura faz um convite para André Luiz. Então, no finalzinho do capítulo, ela diz para ele, né, que ela se despede, né, e fala para ele, ele convida André Luiz para, na noite seguinte, estar na casa de Lísias, porque ia acontecer um encontro com seu esposo, Ricardo, esse já encarnado, ele já estava encarnado, e que ele seria trazido, então, à casa de Lísias para esse encontro, e também seria a despedida dela. Então, esse capítulo 48 agora é a continuação disso, né? É o dia seguinte, depois que eles se despedem. E aí, já para quebrar um pouquinho, né, a frieza, já para a gente começar a se ambientar, eu vou botar até um quadrinho aqui, porque ajuda a gente a lembrar do que trata esse capítulo 48. O que acontece? Né? Um resumo, se pudéssemos falar rapidamente um resumo, o que acontece nesse capítulo 48? Eu vou deixar aqui a figura um pouco aberta, para vocês lembrarem do que acontece, e aí quem quiser comentar, então, fica à vontade. O que temos nesse capítulo 48? Eu acho que todo mundo não leu. Então está tímido, está tímido. A Marli deu um sorrisinho de lado. Ô, Ela está Alexandre, tímida. tá arriscando aí para provocar o povo aí, né? Pois é. Engraçado que a gente fica assim abismado com a tecnologia de hoje, né? Mas estamos vendo aí o que parece ser uma projeção holográfica do Ricardo, né? Que Exatamente. momentaneamente encarnado como bebê, ele se apresenta, né, na personalidade de um homem adulto, né? Isso, Então, sim, exatamente. só para Esse aí provocar é isso. Ricardo, né? Alguém mais para falar? Ricardo que está se apresentando dentro dessa bolha, né? É uma bolha, um globo, né, cristalino, né, que André Luiz vai falar. Alguém mais lembra de alguma coisa desse capítulo? Elzinha, levantou o dedo. Tá mutado, assim. Foi. Está ouvindo? Sim? Pela figura, dá para notar a ambiência e como é importante a música. Verdade. Isso que eu fiquei Porque chateado ali... de não falar sobre a música, é verdade. Você não vai falar da música, mas você vê como a música é importante para equilibrar o ambiente, para serenar até a visita dele, né? Verdade. Então, a música é tudo, né? Ali a gente vai ter as filhas, Ali né? A filha e a neta as de filhas, Dona Laura, né? Aqui na figura nem tem isso desenhado, mas o próprio Lísias, né? Também vai tocar um instrumento musical que é a cítara, né? Que é tipo um violão, né? Ele também vai ajudar nessa composição. E eu fiquei até abismado com o tamanho dessa sala, né? Que cabiam cerca de 30 pessoas, né? André Luiz vai falar dentro dessa sala de Lísias. É uma sala bem grande, né? E a gente vê ali também a figura de um telefone, né? Porque vai ser avisado que Ricardo, então, tá sendo levado, né? E Ricardo se apresenta dentro desse globo, que a gente vai entender o porquê, né? Por que Ricardo, então, se apresentou dentro desse globo. O que aconteceu? Porque a gente sabe de outras obras, deixa eu me mostrar aqui que está só a figura, de outras obras que os espíritos, quando desdobrados, né? Quando eles, na espiritualidade, aqueles que estão encarnados na espiritualidade, a gente não vê essa referência deles dentro de dobramento, uma né? bolha, né?
Ver só a referência do fio de prata, mas não dentro de uma bolha. Por que que isso acontece nesse momento, né? Então, É porque a efetivamente... gente Desculpa, estuda, né? O fio de prata, sim. quando a gente adormece, a gente trabalha lá também, né? Isso, vamos chegar A lá, gente vamos chegar lá. estuda, então Vamos chegar tudo lá. faz parte, né, Alexandre? Ó, eu não sei Exatamente. se eu colaborei, mas eu acho Colaborou que... sim. Tá todo mundo tímido, você já quebrou um pouco. Já deu uma... porque eu gosto de falar, quando Ih, eu acho então que... hoje o estudo vai ser para você. Fica à vontade. Obrigada, Alexandre. Vamos lá. Então, o que eu recolhi desse capítulo que eu achei interessante, né? A primeira é esse fato justamente dessa comunicação de Ricardo, como se dá essa comunicação, né? O Newton já adiantou ali, ele está encarnado como criança na Terra e ele vai dar essa comunicação já como um homem maduro na espiritualidade. O que é isso, né? O problema da emoção, a gente vai falar sobre isso, que tem a ver com essa bolha onde ele está envolvido. Um pedido que Ricardo faz à família no final, que é bem interessante o pedido dele, bem sui generis, vamos dizer assim. E a maior surpresa que André tem nesse encontro, né? Ao final da noite, ao final do capítulo, André tem uma surpresa. E essa surpresa, André tem uma reação em relação a essa surpresa, e a gente vai comentar sobre essa reação também que André tem. Então, começando a ler algumas partes desse capítulo, vamos falar dos parágrafos o 6º, o 7º e o 8º, que falam dessa comunicação de Ricardo. Então, o que André Luiz nos traz lá, né? Essa é a fala de Lísias. Ele diz assim: estamos prontos, contudo, aguardamos a ordem da comunicação. É o Ministério da Comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas ele virá aqui, André Luiz pergunta. Elisa então responde: como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. Como os pombos-correio que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá, entre dois mundos. Aí a gente já começa a se perguntar o seguinte: como é que aconteceu isso, né? Como é que Ricardo, André Luiz narra, então, que ele está na fase da infância e ele é trazido na espiritualidade. Na verdade, eu entendi quase que como uma evocação, porque você percebe que tem um Ministério da Comunicação interferindo nisso, né? Auxiliando nesse processo, e tudo já está muito bem planejado, tanto está planejado que Dona Laura convida André Luiz antes para esse encontro, então já existe esse planejamento. E aí começaram a surgir as primeiras perguntas que eu vou dividir com vocês. A gente vai começar mais simples, mais fácil. Então, qual seria a primeira pergunta? É possível evocar o espírito de um ser encarnado? Essa é a primeira pergunta, né? Se é possível essa evocação, é possível visitarmos os parentes através desse processo? Mais do que isso, até perguntaria, mesmo sem ser uma evocação, é possível um espírito, né, enquanto encarnado, visitar os seus parentes, ou essa visita só ocorre ao contrário? A gente sabe que eles estão o tempo todo conosco. Então, é possível a gente fazer isso? Vou deixar por conta de vocês aí. O que vocês acham dessa situação de Ricardo? Hoje está todo mundo tímido, deve ser o frio. Vou mudar a pergunta. Quando a gente dorme, o espírito dorme junto?
A gente dorme, o espírito fica no ladinho ali, dorme a noite inteira, mas fica do Não nosso lado. necessariamente. Alexandre, Não necessariamente. A Olívia também Quem se falou? manifestou. Foi a Olívia? A Olívia também se manifestou, a Elzinha também, mas a Olívia manifestou Não isso aí para falar. necessariamente. O que você acha, Elzinha? Eu acho que depende do equilíbrio, do estado espiritual da pessoa, tá? Porque ela pode estar ali do lado do corpo e não querendo estar no plano espiritual. Mas a gente, se quiser, a gente vai visitar nossos entes queridos, sim. Tá, então você está dizendo o seguinte, quando a gente dorme, não necessariamente a nossa alma, vamos dizer assim, o nosso espírito, mas eu vou me referir à alma. Depende aí ela dorme junto, ela pode estar trabalhando, né? Depende muito da situação do espírito. Depende muito da situação do espírito. Tá. Da situação ou da vontade? Duas coisas. Das duas coisas. Porque a pessoa pode não ter vontade e ficaria, o corpo descansa, mas o espírito fica ali do lado do corpo. E quando a gente, então, quando o espírito, né, ele não está do lado do corpo, ele decide vagar pela espiritualidade. Para onde ele vai? Depende do estado. Eu não estou perguntando só para a Elzinha, não, hein, gente? Estou perguntando para todo mundo, é aquela que está respondendo. Depende da condição do espírito, porque ele vai ser atraído pelo que ele está, como ele está. Como ele está. Alexandre, depende... Olívia levantou a mãozinha aí também, ela quer falar. Tá, é que eu não vi. Falar, porque a Elzinha assim, fala muito. Fala, Olívia. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Boa noite. É mais ou menos o que a Elza falou, né? Eu acho que nós temos que ter, assim, uma disciplina espiritual, vamos dizer. Uma disciplina espiritual como boas leituras, estudos que nós temos a fazer, cumpri-los, elevar o espírito para poder ter essa possibilidade. Agora, como ela Você está se referindo a um preparo para dormir, né, Olívia? Um preparo, Ou aquele que procura agir diferente, que não tem... Nós fazemos isso porque já temos um conhecimento e uma disciplina, né? Sim. Mas quem não tem, a gente não pode entrar no julgamento né? Da crítica, vamos dizer, porque não tem, existe até uma compreensão do plano espiritual nesse sentido, e até a ajuda também, essa pessoa. Ele vai se encontrar com aqueles afins, né? Agora você falou, era justamente onde eu queria chegar. Ele vai se encontrar com quem? Com seus afins, né? Com seus afins, é com quem ele simpatiza. Com aqueles que eles sintonizam, né? Se sintoniza com o bem, a gente vai encontrar o bem. Se nós sintonizarmos com o mal, nós vamos encontrar o mal. Quantas vezes, né, nós temos pesadelos e acorda desesperado, né? O Newton até contou uma história para nós. Pode ter sido uma feijoada, né, Olívia? Também, né? Que onde ele mora estava um rap, né, tocando, qualquer coisa do tipo. Foi. Ele não estava gostando daquilo, ele se viu de repente lá, né? E sofreu. Foi. Mas acontece mesmo, já acordei assim, e como já acordei também plena. Vai depender do que nós pensamos. Do que nós nos alimentamos, né? Nos alimentamos. Psiquicamente, não é isso? Então, e será que a gente encontra alguma coisa disso dentro da codificação? Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá, ó. Encontra muita coisa, tá? Muita coisa. Eu só trouxe duas questões. No Livro dos Espíritos, a gente tem um capítulo só disso, que fala da emancipação da alma, né? Um tópico só disso, que fala da emancipação da alma. E aí fica a dica para ler. O Livro dos Médiuns, ele fala da possibilidade de se evocar uma pessoa, o espírito de uma pessoa encarnada. Então, a gente tem lá, né, no item 284 do Livro dos Médiuns, dizendo que é possível sim. Inclusive, né, Kardec chegou a fazer isso,
né, com pessoas que estavam encarnadas e que, em desdobramento, iam às suas reuniões, né? E aí, no Livro dos Espíritos, a gente tem justamente essa afirmativa, né, que o espírito ele jamais está inativo, e que o que possibilita esse afrouxamento desses laços é muito a questão do sono, né? Quando estamos dormindo, algum áudio aberto. Quando estamos dormindo, existe essa possibilidade, então, de nós nos lançarmos enquanto espírito, né? Na espiritualidade, e estarmos com aquelas pessoas, né? Ou naqueles ambientes que mais simpatizamos. Na Gênese, eu não sei se é Kardec agora, ou se é uma mensagem dos espíritos, eu acho que é Kardec, que ele diz que o espírito, na verdade, ele tem essa vontade de se libertar do corpo. Então, quando ele tem a oportunidade no sono de se libertar, então é a primeira coisa que ele, de fato, quer fazer. Ele quer se libertar daquele corpo que é como se fosse uma prisão. E é lá na Gênesis que ele vai dar esse nome de emancipação da alma, né? Então, é isso que acontece com Ricardo. Mesmo estando num corpo infantil, ele vai até aquelas pessoas, né, que ele tem uma ligação afetiva muito grande. Mas a gente comentou aqui sobre a questão da simpatia, né? E eu me recordei no livro Libertação que é comentado a respeito disso, das simpatias, o que acontece com a gente quando nós nos desdobramos, então, no sono, né? Então, deixa eu ler, porque é interessante essa mensagem que Gubbio nos dá, está lá no capítulo 6, que ele diz assim, ó, a determinadas horas da noite, 3/4 da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, ou seja, na espiritualidade. E a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne, ou seja, são planejadas várias coisas, são muitas coisas que nós vemos no dia a dia, né? Só ligar a televisão, são planejadas justamente durante esse período. Gubbio vai afirmar, grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Eu fiquei imaginando, né? Que é mais trágico do que já acontece hoje, gente. Seria realmente... Ainda bem que a gente tem essa misericórdia divina olhando por nós, né? Cuidando de todos nós e fazendo com que certas coisas não aconteçam. Tem uma passagem no livro Devassando Invisível, da Ivone. Eu sempre cito essa passagem, que eu acho bastante interessante, não sei se eu já falei aqui, que ela é levada pelo espírito Charles, ela está justamente na cidade, né? Ela está numa rua e ela começa a ver vários espíritos que ali estão, encarnados e desencarnados, e que estão vagueando, assim, né? Estão, como se diz na gíria popular, de bobeira. Estão ali de bobeira, assim, né? E eles são maliciosos, eles começam, uns mexem com os outros e tal, e mexem com ela. Eles percebem a presença dela, e um desses espíritos oferece uma bebida para ela. E ela recusa. E aí ele fala, mas você está aqui entre a gente, você não vai beber, né? E ela fica assim meio... Ela não consegue enxergar Charles nesse momento, né? Ela percebe que ele está por perto, mas não consegue enxergar. E eles, então, se dão conta um pouco desse temor que ela tem e começam a ir em cima dela, então, dizendo, olha, você não é daqui e tal, e esse que
falou com ela, ofereceu a bebida, falou assim, eu acho que você está com o braço quebrado, você vai quebrar o braço, eu já estou sentindo que você vai quebrar o braço e tal. E ela, imediatamente, ela começa a sentir essa dor no braço. E eles vão em cima dela, começam a fazer musiquinhas do braço quebrado e tal, até que Charles consegue retirar ela de lá. E ele faz todo um trabalho com ela para que, no dia seguinte, nada ocorresse com o braço dela. E ele explica isso para ela. Se você não tivesse a minha proteção naquele momento, estando naquele local, era muito provável que um acidente acontecesse contigo e você viesse a machucar o seu braço, porque você impregnou, eles conseguiram impregnar na sua mente que você ia ter o seu braço machucado. Então, daí, Olívia, você ter mencionado isso, né, do cuidado que a gente deve ter, de fato, né, com o que a gente simpatiza, né, principalmente antes de dormir, né, o cuidado que a gente deve ter com isso. Mas tem outro fato interessante nesse processo, que ele diz que não ia ser difícil para Ricardo se desprender desses elos físicos. Por que vocês acham que não seria difícil para Ricardo se desprender desses elos físicos? Ricardo é alguém, então, é um espírito bastante evoluído, será isso? Não é porque ele está na infância? Quem falou, Olívia? Foi, não, mas ele não é um espírito evoluído, até que nós sabemos, né, da história dele, com as duas... eu não queria citar essa palavra. Não, duas mulheres que ele mantinha com ele, né? Isso. E a mãe do André, do André, né? Do Lísias, sabia. Do Lísias, a dona Laura. A dona Laura sabia disso. E, ainda assim, ela procurou ajudá-lo ao máximo, né? Isso. Perdoando, e vai voltar, vai reencarnar no lar, né? Juntos, né? Vão ficar Exatamente. juntos. Então, exatamente. Então, não era porque ele tinha, né, alguma progressão espiritual, vamos dizer assim. Então, por que será que ele encontra essa facilidade? Eu acredito que eu acredito que seja até para nos ensinar a ver de outro modo essa situação, que mesmo assim, você estando errado, você ainda tem um apoio do plano espiritual, até para nos dar o exemplo, né? Eu acredito que seja isso. Sim. Alguém falou, mas falou e depois se calou. Eu não sei quem foi. Alexandre. Oi. Alexandre, Vanessa. Oi, Vanessa. Eu falei por ele estar na fase da infância, né? Aqui na Terra. Será que tem alguma relação isso, essa facilidade dele estar na fase da infância é mais fácil, então? Mas alguém acha isso também? Até os 7 anos, né? A nossa ligação com o mundo espiritual. Tem alguma coisa com 7 anos, né? Você já ouviu falar alguma coisa a esse respeito, não é isso? Isso, alguma coisa. Explicar perfeitamente, não sei. Sim, não, vou te ajudar. Então, a gente já sabe, isso está lá no Céu e Inferno, que o nosso corpo perispiritual ele é ligado ao corpo físico célula a célula. Daí, isso está numa passagem que trata do passamento, ou seja, do nosso desenlace, né? Então, por isso que no nosso desenlace, essas células têm que ser, elas vão, então, se desconectando, vamos dizendo assim, célula a célula. Pensando da mesma forma para a encarnação, vocês acreditam que essa conexão se dá, então, no momento da fecundação ou do nascimento de forma abrupta? Essas células estão ligadas abruptamente de uma só vez no nascimento? Não parece ter muita lógica, né? Que isso aconteça no nascimento, estejam todas ligadinhas. E aí, onde é que a gente vai ver isso? A Vanessa tem razão. Eu vou passar primeiro da Revista Espírita e depois eu vou passar um outro texto. Na Revista Espírita, de 1865, um espírito protetor já disse assim, que durante o período da infância, no berço, a ação do espírito sobre a matéria, nesse tempo de vegetação, né, nesse tempo de automatismo corpóreo, é pouco sensível.
Assim, os guias espirituais desvelam-se em aproveitar esses instantes em que a parte carnal não obriga a participação inteligente do espírito, a fim de preparar este último e encorajá-lo em suas boas resoluções, das quais sua alma está impregnada. É nesses momentos de desprendimento que o espírito, saindo da perturbação que teve de passar para a encarnação presente, compreende e se lembra dos compromissos contraídos para o seu adiantamento moral. É então que os espíritos protetores vos assistem e ajudam a vos reconhecerdes. Então, não é justamente isso que está acontecendo com o Ricardo nesse momento? Ele é um espírito que está num corpo infantil e ele está sendo auxiliado, né? Tem dupla função essa reunião que está acontecendo lá na casa de Lísias, para encorajar a dona Laura ao seu reencarne e também para relembrar a Ricardo e também encorajá-lo dos desafios que ele teria pela frente. Então, os espíritos, e aqui como, né, é dito na Revista Espírita, os espíritos protetores, eles aproveitam esse momento da infância para ir trazendo o espírito vez ou outra para que tenha essas lembranças e esse encorajamento. É isso que acontece com o Ricardo. E Emmanuel vai nos dizer, lá no Consolador, isso que você tocou, Vanessa, a respeito dos 7 anos, né? Dessa coisa dos 7 anos. Ele está lá no capítulo 14, né? Quando é perguntado para Emmanuel se o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. Ele vai dizer que sim, né? É o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos, né? Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência. É justamente esse encontro, né, que vai havendo entre o espírito e a matéria. Até os 7 anos, ele ainda está nesse período de adaptação. E olha que Emmanuel fala, nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas. Então, é justamente essa facilidade que Ricardo tem, né, nesse momento, de se desvincular do corpo de forma mais fácil. Mas a gente vai ver que não é tão fácil assim, porque ele tem alguma dificuldade. Lá no livro, eu não trouxe aqui, mas nesse capítulo, ele vai dizer que ele tem alguma dificuldade ainda, vai ter que ser rapidinho esse encontro, não pode se demorar muito, né? Mas isso facilita, né? Essa fase infantil facilita trazer Ricardo, então, em espírito, e aí, quando o espírito ele já se apresenta como um homem maduro, que ele é o espírito, né? Não como criança, junto lá com seus familiares. Então, esse era o primeiro assunto que eu queria abordar com vocês, e já são 9h10, meu Deus. Vamos lá. Alexandre, você me Guilherme, permite fala, por só favor. uma pequena correção, porque Tá. eu acho que a Olívia confundiu o Ricardo com o marido da mãe do André Luiz, tá? Não, o Ricardo é o esposo da dona Laura. Não, eu sei, mas ele não tem aquele problema com as mulheres que ia receber como é filho. verdade, Guilherme. Obrigado pela correção. Verdade. Obrigado. Boa. Isso aí. Lembra, Olívia? Lembrou agora? De quem é o Ricardo? Ricardo é o pai do André Luiz, né? Não, esse não. É isso que o Guilherme está falando, exatamente. Isso que o Guilherme está falando. Não, o Ricardo é o esposo da dona Laura. E eles são os pais de Lísias, né? E tem mais uma menina, é Judite, se eu não me engano. Né, Judite, que é irmã de Lísias? Isso. Eu confundi mesmo. Isso, eu fui junto. É isso aí. É muita gente. Quando eu leio esses livros, Olívia, eu faço até anotações assim dos personagens, porque é muita gente, né? E quando tem encarnação, atrás de encarnação, você tem que fazer uma setinha. Meus livros têm setinha. Esse aqui é encarnação desse, que foi encarnação desse. Às vezes complica. Mas vamos lá, o segundo assunto, que é o problema da emoção. A gente viu que, então, como ele se apresenta, né? E aí, indicando o aparelho à nossa frente, né, informou ali, esse é Lísias falando, ali está a câmara que nolo apresentará.
Por que o globo cristalino? Perguntei, curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? Ah, não, esse é Nicolas, desculpa. Aí Nicolas é um amigo da família, e, se eu não me engano, ele é um trabalhador do Ministério do Auxílio. Então, é preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Aí eu fiquei me questionando, mas todos eles ali, eles não se amam? A emoção, né? Se a gente fosse tratar da emoção, daqui a pouco eu me corrijo. Vamos falar do amor. Eles não se amam, eles não têm afeto entre si. Por que precisa de um globo cristalino para proteger, Ricardo, dessas emoções? São emoções ruins? A gente já falou no início, né? A Elzinha falou ali no início, né, que era um ambiente maravilhoso, um ambiente que tinha música. Então, que tipo de emoção é essa que pode atrapalhar? Por que ele está protegido nesse globo? O que vocês acham? Deixa eu provocar um pouquinho mais. Quem falou? Vanessa. Vanessa. Fala, Vanessa. A saudade, Alexandre? A saudade? E a saudade, ela é doída, muitas vezes, né? E essa dor, ela, né, agita. Tá. Vou fazer uma pergunta agora, então. Mico levantou a mão também, depois. Quem levantou? Marcos D'Amico, depois da palavra. Fala, D'Amico. Não estou te enxergando, não, mas fala aí. E agora, está enxergando? Não, mas é que você está noutra tela. Mas... já achei. Você está aqui. Tranquilo. Fala aí. O seguinte, né, Alexandre? O fato de nós desencarnarmos, nós não nos tornamos espíritos elevados ao ponto de não irradiarmos pensamentos que, de repente, pode ser impregnado pelo Ricardo, vamos dizer assim. Então, na verdade, aquele globo a função dele é para que os pensamentos que se irradiam daquelas pessoas que estão na sala possam afetar ele de alguma forma. E não quer dizer que ali são espíritos puros, são espíritos que necessitam ainda da encarnação, que ainda, por mais que estejam desenfaixados do invólucro carnal, têm sentimentos bons e sentimentos ruins, que, de repente, pode irradiar e afetar ele de alguma forma. Então, no meu modo de pensar, realmente é por isso que existe essa proteção para que ele não seja impactado de alguma forma. Tá, vamos seguir, então, nesse caminho. Nicolas, ele fala de emoção. Emoção é a mesma coisa que sentimento? Difícil, né? A gente confunde o tempo todo, não confunde emoção com sentimento. Para a gente parece a mesma coisa. Não parece a mesma coisa? Aliás, sobre esse assunto, assim, acadêmicos já se debruçam há séculos falando sobre... Um diz o outro, um fala sobre... Não, isso aqui é isso aqui. Existe... entre os acadêmicos, eu ouso dizer que não existe um consenso sobre os detalhes desse assunto. Né? Já existe muita coisa a respeito desse assunto, mas muitos ainda se contradizem, vamos dizer assim. Né? E aí, para não entrar no ramo acadêmico, vamos pedir ajuda para os universitários. Né? Quem mais conhece de emoção, quem mais conhece da psicologia, vamos dizer assim, né? Dentre os mentores por nós conhecidos, é Joana. Né? E Joana tem uma série de livros que fala sobre esse assunto. Então, eu fui buscar lá em Joana justamente para ver se ela conseguia nos ajudar nesse contexto. O que será que está atrapalhando
né? O que poderia estar atrapalhando, não, que poderia atrapalhar Ricardo ou atrapalhar essa reunião. Que tipo de emoção é essa? Vamos lá, deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, esse primeiro, Joana fala da diferença entre emoção e sentimento. Está no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Ela diz assim: façamos uma distinção entre sentimentos, que são as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente. Então, sentimento, vou repetir, são as vivências do que é percebido pela emoção. De que forma? De maneira consciente. Enquanto que a emoção é o efeito espontâneo do organismo, a qualquer ocorrência, produzindo descargas de adrenalina pela corrente circulatória, que se encarrega de pôr brilho nos olhos, colorir a face, sorrir. A emoção produz o sentimento, que passa a ser o júbilo ou o constrangimento, a expectativa ou a frustração. Desse modo, as emoções funcionam automaticamente, sem consciência direta da ocorrência, enquanto que os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. Ou seja, a emoção, ela não passa, uma síntese, ela não passa pela razão. A emoção, ela é automática. É aquilo quando alguém, por exemplo, vou me botar na berlinda, né? Quando alguém me fecha no trânsito, o primeiro instante é de raiva. A raiva vem. Não consigo controlar a emoção, ela vem, né? Mas aí o que eu faço com essa raiva? Eu xingo o outro, eu corro atrás dele, ou eu transformo essa emoção, que eu não posso evitar, né, num sentimento. Eu posso transformar isso em perdão daquele que me fechou, né, em ter tolerância com aquele que me fechou. Não preciso levar isso para o lado pessoal, porque ele provavelmente nem me conhece, né? Então, o que nós fazemos com a emoção, o sentimento, ele atua nisso. E a emoção influi no sentimento e vice-versa. Os sentimentos também influem nas emoções. Então, o que Joana vai trazer para a gente mais à frente é que, em verdade, na nossa condição hoje, né, na escala espiritual, vamos dizer assim, nós ainda não temos as nossas emoções equilibradas pelo sentimento. Então, muitas das nossas emoções, nós damos uma vazão a essa emoção sem permitir que ela passe pela razão. Deu para compreender isso? Porque isso é filigrana, é detalhe, né? Emoção e sentimento. Eu me lembro de uma vez, eu estava dirigindo uma reunião na sexta-feira da Inês, e eu não me lembro qual era o capítulo, o que ela estava comentando, e surgiu esse assunto. Nossa, quase acabou a reunião só por conta disso, de ficarem discutindo emoção e sentimento. Não, mas isso é emoção? Não. Então, é complicado. Então, eu quis trazer já Joana, já para ela fechar o assunto, para a gente já não se demorar muito, porque ela é muito específica e direta, né? São coisas diferentes. A emoção seria algo mais basal, né? Algo mais base, que a gente reage. E por reagir, ela traz consequências orgânicas. Quando eu estou com vergonha, eu fico vermelho, né? Quando eu estou com raiva, eu me tremo, ou com medo, né? As pernas tremem, a barriga congestiona. Isso é emoção. O sentimento, e é por isso que eu disse que ia me corrigir, né? O amor é um sentimento, ele é trabalhado. Quando nós, na nossa juventude, né, nos apaixonamos por alguém, isso é emoção, é paixão. O que a paixão faz? Brilha o olho, né? Imagina se nós vivêssemos apaixonados a vida toda. Essa paixão depois vira o quê? Um sentimento. Ela vira amor. Né? Você vai ficar apaixonado a vida toda com aquela taquicardia, não tinha coração que aguentasse. Então, isso vira amor, isso é trabalhado, né? Aquele afeto, ele é trabalhado, ele vira sentimento. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que
para compreender esse assunto, já colocar, né, nos devidos eixos. Nicolas está falando de emoção, ele não está falando de sentimento, então ele está falando das emoções. E aí, a Joana... Você me permite só fazer um breve Fala, parênteses. Guilherme. Sim. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, na Lei de Amor, ele faz aquela escadinha, né? Instinto, sensação, aí ele passa para sentimento. Exatamente. Talvez a gente possa colocar a emoção no meio, né, entre sensação e sentimento. Exatamente, exatamente. É isso aí, é isso aí. E aí, Joana, então, vai dizer o seguinte, que nós, né, o homem e a mulher, são essencialmente seres emocionais, é exatamente o que Guilherme acabou de falar. Recém-saídos do instinto, em processo de conscientização. Então, a gente se demora nesse trânsito entre o primarismo, a sensação e a razão. O Guilherme já deu um spoiler, ainda bem que já estava entrando com o slide aqui, né? Passando justamente pela emoção. Então, a emoção contribui com isso tudo, né? Então, a gente precisa disciplinar essa emoção. Não é negar a emoção. A Joana é bem... Em outros momentos, eu não trouxe aqui, ela fala assim, não é para a gente negar, porque a emoção a gente não nega. A emoção, quando acontece, a gente sente, né? Mas a gente tem que trabalhar isso através da razão, para ela se purificar e virar sentimento. Então, é isso que está atrapalhando, não, que poderia atrapalhar esse encontro, porque, em verdade, nenhum de nós hoje, estando encarnados num planeta de provas e expiações, né, tem essa emoção equilibrada, né? Então, Joana vai dizer que esse desenvolvimento da emoção que é imperativo na reencarnação do espírito, que se aprimora etapa a etapa no processo da evolução, passando pelas sucessivas experiências, né? Então, é justamente por conta disso que Ricardo está nessa bolha protegido dessa emoção desequilibrada, né? Imagina a gente se reencontrar, imaginemos, todos nós temos entes queridos que já partiram, já estão no outro plano. Vez ou outra, quando a gente sonha com esses entes queridos, né, e a gente não sabe se esse sonho foi sonho, se não foi, a gente já, muitas vezes, acorda meio desequilibrado, não é isso? Né? Chorando muito e tal. Então, imagina esse encontro face a face, né? Espírito a espírito. Gente, vamos acelerar, vamos acelerar. E aí, esse ponto aqui é muito interessante, que ele fala, Ricardo vai falar das facilidades terrenas. Já quase no desfecho desse encontro, uma de suas filhas, a Judite, uma de suas filhas, ela vai até esse globo cristalino e, chorando, abraça esse globo cristalino chorando e pergunta a Ricardo de que forma eles poderiam ajudar ele, né? Como é que elas poderiam colaborar. E ele fala, num primeiro momento, ele fala assim, olha, eu já tenho tudo que eu preciso, né? A Laura vai encarnar junto comigo, vocês vão vir junto comigo, o que eu poderia pedir mais? Então, ele não responde. Só que aí, antes da sua despedida, como uma lembrança, uma intuição, né, que talvez ele tenha já se planejado para isso, aí sim ele faz um pedido. E é um pedido para nós que estamos encarnados, vivendo todas essas dificuldades, no mínimo insólito. Então, para quem leu, deve ter se surpreendido com isso. Então, a Judite pergunta, o que você precisa? Ele diz assim, meus filhos, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Vamos combinar, né? Quem de nós hoje, encarnados, né, a gente fala assim, não, olha só, eu não quero ter facilidade nenhuma nessa encarnação. A gente reclama da nossa existência algumas vezes, a gente chega a reclamar algumas coisas, a gente fala assim, não, Jesus, não é possível que você... Eu não planejei estar aqui nesse momento. Tem certeza que eu planejei estar aqui?
Como que vocês poderiam interpretar essa frase de Ricardo? Né? Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidade na terra. Lembrando que, né, Ricardo, a gente já viu, né, ele não é um ser iluminado, mas ele faz coloca essa questão para os filhos, né, e para a dona Laura e todos os amigos espirituais que estão ali, né? Como será que a gente escolhe nossas provas? Será que é assim mesmo? Será que a gente escolheu assim e falou assim, não, eu quero ver, ó, eu quero reencarnar no Brasil, no Rio de Janeiro, vai ter um probleminha aí de saúde, é um negócio simples, a pandemia mundial, mas eu vou estar lá nesse momento. Não, vou estar lá, vou segurar as pontas. Vocês hoje escolheriam isso mesmo? Tem certeza? Né? Vou passar por dificuldades financeiras, dificuldades na minha família, né? Todas essas que são comuns a todo mundo. Será que a gente escolheria? A Elzinha está com o dedinho levantado, nervoso lá. Fala, Elzinha, caramba, está acabando o tempo, gente. Rapidinho, Elzinha. Olha, eu, por experiência própria, meu filho tinha 4 anos quando teve câncer, e eu, na dificuldade, me tornei uma mulher muito forte. Em todos os momentos difíceis, quando não consigo resolver, eu falo assim, Deus, me ajuda aí. E foi em frente. Eu sou passou, muito né, guerreira. Ele tá me dando uma netinha que está com 8 meses. Hoje eu estou passando uma separação com meu marido, que eu não foi uma surpresa assim, 33 anos de um bom casamento, mas posso te dizer, eu não posso interferir no livre-arbítrio dele. Então, que sejamos amigos e a vida segue. Eu oro por ele. Eu não reclamo mais de dificuldade nenhuma, porque eu já passei tantas, e eu cheguei a essa conclusão. É na dificuldade que a gente evolui. É na Obrigado, Elzinha. dificuldade que a gente Seu fica... depoimento fechou essa passagem. Na verdade, lá no Livro dos Espíritos, Kardec também perguntou isso. Kardec perguntou, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E aí os espíritos responderam, pode parecer a vós, ao espírito não. Ou seja, quando a gente está no outro plano, a gente tem uma outra visão daquilo que a gente necessita. Né? Então, essa ilusão da matéria, ela cessa. E a gente percebe o que a gente precisa vencer, as provas que a gente precisa vencer. Né? E o que vai determinar, eu falei isso lá no início, né? A gente falou, é justamente essa vontade. Né? E os espíritos dizem que o que falta para a gente é a vontade. Né? E a gente tem muito pouco. A gente faz esforço muito insignificante nesse sentido. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu lembrei daquela passagem, né? Muitos chamados, poucos escolhidos, né? Que larga é a porta da perdição. Né? Porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação. Ou seja, são justamente as dificuldades que precisamos passar. Não, que salvação é essa? É de nós mesmos, né? Das nossas próprias dificuldades, das nossas tendências que ainda temos que precisamos melhorar. Né? Então, o Ricardo, lembra que ele está numa condição ali desdobrado, ele está em espírito. E ele tem essa lembrança daquilo que ele planejou para ele, e talvez ele precise passar por algumas dificuldades para poder dar mais um passo na evolução dele. Ele sabe que se ele não tiver as dificuldades que ele já planejou, né, se ele tiver facilidades, ele provavelmente vai se equivocar novamente. Então, é um pedido insólito para a gente, mas que, numa vivência como a sua, Elzinha, que já passou muita coisa pela vida, a gente percebe que isso é válido para a nossa própria evolução. E aí, para fechar, desculpa que eu vou atrasar 2 minutinhos, 3 talvez, Guilherme e Newton, rapidinho, que é a finalização, que é a maior surpresa de André, que quando acaba a reunião, então, André, ele é comunicado que ele vai se reencontrar com a família. É isso que a gente vai ver nos próximos capítulos.
Mas aí, quando ele é comunicado disso, ele pensa no seguinte, ó, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Olha que interessante. Será que, assim que ele foi recolhido em nosso lar, ele teria essa lembrança? Por que ele titubeou, né? Ele vacilou ao ver o convite que ele tanto queria visitar a família. Ele queria muito visitar a família, mas ele lembrou do serviço das câmeras, né? Das câmaras. Ele estava lá, né? Assim que ele entrou em nosso lar, ele começou a trabalhar lá. Assim não, né? Mas logo depois ele começou a trabalhar lá nas câmaras de regeneração. Então, que tipo de virtude aí André começou a desenvolver, né? Será que a gente consegue achar isso na codificação? Aí eu não vou abrir para vocês, seria muito interessante abrir. Mas, como a gente está com tempo escasso, eu vou direto. Olha lá, o Livro dos Espíritos, Perfeição Moral. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, a gente já percebe a condição que André já se encontrava depois de alguns anos ali em nosso lar e trabalhando. Ele já não é a mesma pessoa, a gente já está finalizando o livro. Então, ao final do livro, ele já não é a mesma pessoa. Quando convidado a estar com a sua família, ele pensa antes no próximo. Ele não pensa em si mesmo num primeiro momento. E aí, não, os amigos espirituais vão dizer ali, quem está ali com ele, né, os mentores vão dizer, olha, você já tem muitas horas trabalhadas, então você tem o direito de visitar a sua família, não se preocupe com isso. Mas a intenção dele, no primeiro momento, ele fica vacilante. Será que eu devo ir? E o trabalho que eu realizo? Ele está pensando naqueles que ele está ajudando. E a gente lembra justamente daquela passagem do Evangelho dos seres perfeitos do homem de bem, que é exatamente isso aí, né? Que encontra satisfação em ajudar o próximo, né? Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros. Então, André, nesse momento, já finalizando o livro, né, a gente já começa a ver a transformação do mentor da nossa casa. Né? Ele já começa a pensar muito mais no outro do que em si mesmo, né? Ao contrário do começo no livro, que a gente vê que ele pensava muito mais em si do que no próximo. Né? Então, finalizando esse capítulo, tem muitos assuntos, como eu falei, mas eu acho que, em essência, a essência que a gente não chegou a tocar aqui, né, que não haveria tempo para isso, conforme eu falei, está na família, como abriu a página a Denise, Jesus no Lar, dizendo, então, que a família, o berço da família, né? Jesus fala, né, na página, é a primeira escola do homem. E a gente vê tanto André Luiz querendo retornar à família, naquela família que ele esteve na Terra, como Dona Laura, Ricardo, Lísias, eles também querendo retornar em família para vivenciar os seus desafios, vivenciar suas provas. Então, como a família é importante nessa formação do ser, e aí, com certeza, o culto no lar como ajuda a gente, né, a fazer esse amálgama da família, a gente se conhecer melhor, a gente poder vibrar e limpar o nosso ambiente, enfim, estar até com familiares do outro plano que, por vezes, também tem a oportunidade de nos visitar, que é o que vai acontecer com o André Luiz mais à frente, mas aí já é para o próximo, nem sei quem é o próximo. Então é isso, desculpa ter passado aí 5 minutinhos, Guilherme, Newton. Ok, Alexandre, é muito bom a gente estar refletindo sobre isso, né? Você trouxe coisas muito importantes aí. Agora, eu queria lembrar que o nosso mentor, ele dá um testemunho assim, de uma disposição muito grande, porque o próprio ministro Genésio, depois de um ano de trabalho nas câmeras, né,
Ele tem direito a uma semaninha. Ele vai falar com o ministro, né, que é o outro ministro lá das câmeras, né, para poder exatamente liberar ele por uma semana para ele ir lá visitar a família. Já tinha bônus hora, né? Ele tinha bônus hora, quer dizer, ele passou 1 ano trabalhando nas câmeras, né? Ele obviamente, Exato. teve aquele período inicial de recuperação. A gente não sabe bem precisar quanto tempo foi. Mas, realmente, ele deu um salto quântico, né? Já vai ter possibilidade de voltar 1 ano de trabalho nas câmeras, né? Muito bom a gente refletir sobre isso, né? E ver que todos nós estamos aí diante desses desafios também, né? Que é isso que ele traz para a gente, né? Vamos, então, encerrar o nosso momento nesse encontro, né? Não há tempo mais para perguntas, né, Alexandre? O Guilherme... não sei, acho que não, né? O Guilherme vai fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, foi com muita alegria, Senhor, que refletimos lições tão preciosas para a nossa vida, possamos retê-las em nosso coração, em nosso pensamento, a fim de melhor aproveitarmos a encarnação. Que as lembranças dos propósitos essenciais da nossa vida, como o Ricardo nos colocou, que a gente possa encarar as dificuldades como recurso de aprendizado. Envolve, Senhor, a toda a humanidade nesses momentos de grandes testemunhos, possam todos bem aproveitar, a fim de que atravessemos esse período de transição e alcancemos a tão esperada era de regeneração. Fica conosco, Senhor, e ampara toda a humanidade agora e sempre. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Muito bom. Excelente, Alexandre. Muito bom. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Abraço. Bom final de semana, hein, pessoal. Obrigada, Alexandre. Valeu, Xande. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu ver a gravação. Boa noite, Guilherme.